Eu sou Patrícia Vieira e hoje vamos estudar Administração Pública, matéria que vai cair no concurso do TJ de Alagoas para cargo técnico judiciário, banca FGV. Vamos ver os princípios básicos, aquilo que você precisa para ir bem na prova sem aprofundar o assunto. Se quiser aprofundar o assunto, que seria o ideal, tem que procurar outros materiais. Vamos ver algumas questões, todas sempre da FGV. Vamos ver sobre banca FGV. Técnico judiciário, área judiciária, conhecimentos específicos. Bem, vamos ver somente a administração pública, os princípios básicos que vão estar dentro das noções de direito administrativo. Bem, vamos ver sobre os princípios expressos na Constituição Federal e os princípios implícitos na Constituição Federal. Bem, os princípios expressos na Constituição Federal são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência ele foi inserido na Emenda Constitucional número 19 de 1998. É comum a banca pedir ele dizendo quais são os princípios e qual o princípio que foi inserido por último. Aí é o princípio da eficiência. Os princípios implícitos são razoabilidade e proporcionalidade, supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da autotutela. Esses princípios expressos e implícitos têm que estar bem decorados porque eles aparecem muito na prova. São os princípios básicos da administração pública. Bem, vamos ver agora questões de prova da FGV, Tribunal de Justiça, TJ do Amazonas de 2013. A pergunta é: a administração pública, diante de um ato administrativo editado por uma autoridade incompetente, anula o referido ato, sem antes acessar o Poder Judiciário, com base no caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o princípio em que a administração pública se baseou. Bem, vamos repetir. A administração pública, diante de um ato administrativo editado por uma autoridade incompetente, anula o referido ato sem antes acessar o Poder Judiciário, com base nos casos descritos, assinale a alternativa que apresenta o princípio em que a administração pública se baseou. Bem, qual é esse princípio? Esse princípio é o princípio da autotutela. Bem, primeiro vamos aqui, princípio da segurança jurídica, nenhum princípio, tá? Ele já vamos tirar ele porque ele não é um princípio. Então, o princípio que ela se baseou foi o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? De acordo com o princípio da autotutela, a administração pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre, pois a administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos. Bem, uma próxima questão. TJ da Bahia 2015. Os princípios administrativos implícitos são diretrizes que orientam a administração pública como regras gerais de proceder reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência. Nesse contexto, destaca-se o princípio vamos ver que é o princípio implícito, né? Então, por exemplo, eficiência e moralidade, a gente já sabe que são princípios expressos. Então, nós já podemos tirá-los, né, da prova porque eles são expressos e a enunciado pede implícitos, né? Esse aqui, o C, letra C, que está disponibilidade, provavelmente deve ser disponibilidade mas estava assim na prova, eu deixei assim. Mas vamos ver qual é o implícito. Supremacia do interesse público, segundo a qual os direitos individuais dos cidadãos isoladamente considerados devem prevalecer sobre os interesses da coletividade. Exatamente o contrário, né? O princípio os interesses da coletividade tem que estar acima dos individuais, né? E não o contrário. Letra B, autotutela, segundo o qual a administração pública exerce o controle sobre os seus próprios atos com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Exatamente isso, correta. Mais uma questão de prova. Ministério Público Estadual do Mato Grosso, 2013. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais a que se refere o fragmento acima estão relacionados a seguir. A exceção D1. Então, quais são?
Bem, basta saber quais são os princípios. Bem, legalidade é um princípio, moralidade, publicidade e eficiência. Qual que não é um princípio? A pessoalidade, onde a banca aqui quis pegar com a questão da impessoalidade, lembrando que os princípios expressos, uma forma de decorar é usando a palavra limp, e faltaria o i de impessoalidade, na qual a banca jogou pessoalidade, que é exatamente o que está aqui, que é a exceção, ele não existe, então ele é o incorreto. Próxima questão. Secretaria do Estado da Gestão e Previdência de Maranhão, 2013. Agente penitenciário. Cargo. Bem, princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. Representam cânones pré-normativos, norteando a conduta do Estado quando no exercício de atividades administrativas. Carvalho Filho, 2012. Tendo em conta a existência de princípios expressos e também dos chamados princípios implícitos ou reconhecidos, assinale a alternativa que apresenta somente princípios implícitos ou reconhecidos. Secretaria do Estado de Gestão da Previdência, Maranhão, 2013. Princípios administrativos são postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. Representam cânones pré-normativos norteando a conduta do Estado quando no exercício de atividades administrativas. Carvalho Filho, 2012. Tendo em conta a existência de princípios expressos e também dos chamados princípios implícitos ou reconhecidos, assinale a alternativa que apresenta somente princípios implícitos ou reconhecidos. Razoabilidade, publicidade, autotutela. Bem, letra A, publicidade, letra C, eficiência, D, moralidade e publicidade são princípios expressos, portanto, a gente já sabe que essa questão está errada, sobrando apenas a letra B, continuidade do serviço público, supremacia do interesse público e segurança jurídica. Tribunal de Justiça, 2016. A Secretaria Estadual do Trabalho, em conjunto com a Decultura, atentas à atual crise de emprego e aproveitando o sucesso dos programas culinários, com o escopo de fomentar a qualificação profissional de cozinheiros regionais, organizou o curso de especialização em comidas típicas do Piauí. Inicialmente, o edital do curso previu que apenas cozinheiros com experiência poderiam se inscrever. Posteriormente, ao verificarem a baixa procura e a existência de grandes quantidades de profissionais sem experiência comprovada, as secretarias estaduais envolvidas revogaram o edital e publicaram um novo permitindo a inscrição de qualquer cozinheiro, independentemente da experiência. O princípio administrativo implícito que viabilizou a alteração do edital, permitindo a revisão de mérito de ato administrativo anterior por motivos de oportunidade e conveniência, é o princípio da autotutela, impessoalidade, moralidade, legalidade ou reconvenção. Bem, princípio administrativo implícito, impessoalidade, moralidade e legalidade são princípios expressos. Reconvenção não é um princípio, então sobrando autotutela, que é o princípio correto, que pode anular o ato. Tribunal de Justiça, 2015. A administração pública brasileira é regida por princípios definidos na Constituição de 1988. Estes determinam condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e órgãos públicos, orientando principalmente a ação dos servidores públicos no exercício de suas funções. O servidor que, no exercício de sua função, realiza ações legais de forma oculta ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de atividade, contraria o princípio da... Bem, se ele oculta, está escondendo, ele está ferindo o princípio da publicidade. Próxima, Defensoria Pública do Estado, Minas Gerais, 2015. A respeito dos princípios da administração pública, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O princípio da continuidade estabelece que os serviços públicos não podem ser paralisados, pois as necessidades da população são incessantes. Verdadeira. O princípio da impessoalidade significa que qualquer atividade da gestão pública deve ser dirigida a todos os cidadãos. Verdadeira. O princípio da moralidade determina que atos da gestão pública são condicionados por princípios éticos. Também verdadeira, portanto, a letra A, todas estão verdadeiras. Tribunal de Justiça, 2013. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá aos princípios relacionados a seguir, exceção de 1. Publicidade, eficiência, moralidade, arbitrariedade e impessoalidade. Bem, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá aos princípios relacionados a seguir, exceção de 1. Qual que é a exceção? A publicidade, a eficiência, a moralidade e a impessoalidade são os princípios expressos,
aqueles que formam a palavra limpo. Então, o único princípio o único que está aqui que não é um princípio é a arbitrariedade. Portanto, essa é a exceção. Então, essa é a nossa questão correta na prova, porque ele é uma exceção. Princípios administrativos são fundamentos que inspiram todo o modo de agir da administração pública, estabelecendo as regras de conduta do Estado quando no exercício da atividade administrativa. Com relação aos princípios administrativos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, princípio da legalidade. Toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Princípio da impessoalidade. Aos administrados que se encontram em idêntica situação jurídica deve ser dada igualdade de tratamento. Correto. Terceiro, princípio da moralidade. Os princípios éticos devem estar presentes na conduta do administrador público. Portanto, a letra E, todas as afirmativas estão corretas. Senado Federal 2008. Assinada a alternativa incorreta. O princípio da supremacia do interesse público prevalece como regra sobre direitos individuais. É isso porque leva em consideração os interesses da coletividade. Errada. O princípio da supremacia do interesse público prevalece como regra sobre direitos individuais. É isso porque leva em consideração os interesses da coletividade. Ok. Segundo, o tratamento isonômico por parte de administradores públicos e que fazem jus aos indivíduos decorre basicamente dos princípios de impessoalidade e de moralidade. Correto. C. O princípio da razoabilidade visa impedir que administradores públicos se conduzam com abusos de poder, sobretudo nas atividades discricionárias. Ele impede, então, portanto, está correta. E qual questão está incorreta? Letra D. Constitui fundamento do princípio da eficiência o sentimento de probidade que deve nortear a conduta dos administradores públicos. Essa é a questão incorreta. E a letra E. Malgrado o princípio da indisponibilidade da coisa pública, bens públicos, ainda que imóveis, são alienáveis desde que observadas certas condições legais. Bem, essas questões são da FGV, sobre a administração pública, princípios básicos. Então, nos princípios básicos, nós temos que levar em consideração os princípios expressos na Constituição Federal e os princípios implícitos na Constituição Federal. Obrigada. E esses princípios são, mesmo não aprofundando o conceito, só sabendo quais são os expressos e os implícitos, é uma condição necessária para poder fazer uma boa prova. Obrigada.